A ansiedade todo mundo já ouviu falar. Mas será que a gente está realmente tratando da forma certa? O que os profissionais da saúde mental deveriam fazer, mas muitas vezes deixam passar? No vídeo de hoje, a gente vai abrir essa caixa preta do tratamento da ansiedade e revelar quais abordagens poderiam mudar tudo na vida do paciente. Se você já sentiu que as soluções tradicionais não são suficientes, fica aqui comigo até o final do vídeo, porque você vai descobrir como transformar a forma com que você lida com a ansiedade do seu paciente. Primeiro, a gente tem que entender que a ansiedade, do ponto de vista psiquiátrico, é uma ansiedade que é uma resposta natural do corpo a situações percebidas como ameaçadoras. Mas quando ela se torna crônica ou quando ela se torna excessiva, ela afeta a qualidade de vida do paciente e se manifestar de várias maneiras, como o transtorno de ansiedade generalizado, o transtorno do pânico, a fobia social e outros transtornos. Do ponto de vista neurobiológico, a gente sabe que a ansiedade está ligada ao sistema límbico, especialmente a amígdala, que é responsável por essa percepção do medo e resposta emocional. Essa ativação exagerada da amígdala, em conjunto com a desregulação de neurotransmissores como a serotonina, a noradrenalina, podem levar a um quadro ansioso. Além dessas alterações, fatores psicossociais, ambientais, também desempenham um papel importante. Por exemplo, a pessoa que sofre muito estresse no trabalho, na família ou questões financeiras podem ter ali sintomas ansiosos agravados. Uma das etapas mais importantes no tratamento da ansiedade é primeiramente fazer um diagnóstico diferencial. O diagnóstico correto, ele é imprescindível para a gente fazer, para a gente escolher o tratamento adequado e evitar ali intervenções que se tornem desnecessárias. Quando a gente avalia um paciente com sintomas de ansiedade, a gente precisa fazer uma diferenciação entre transtorno de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno do pânico ou até mesmo transtornos somatoformes. Cada transtorno desse exige abordagens de tratamento diferentes. E essa avaliação, ela precisa ser abrangente e ela deve incluir um histórico clínico completo. Então, o psiquiatra, o psicólogo, ele precisa perguntar sobre os sintomas, como que esses sintomas começaram, como eles se manifestaram, como foi o impacto na atividade diária, na vida ali do indivíduo. Outro ponto é a avaliação, incluir uma entrevista psicológica mais aprofundada. Então, entender quais são os gatilhos emocionais que esse paciente tem e como que é o comportamento que ele tem em resposta a esses gatilhos. Outro ponto da avaliação é a gente fazer o exame psíquico. Então, a gente entender como esse paciente se apresenta durante a consulta. Esse paciente está com um humor mais ansioso, ele está com um pensamento mais acelerado, ele está com alguma alteração da psicomotricidade? E outro ponto que a gente pode fazer são as avaliações através de escalas. Então, testes padronizados, como a escala de ansiedade de Beck, a escala de ansiedade de Hamilton, que a gente pode avaliar a gravidade dos sintomas através da psicometria. Outro ponto é, a gente não pode esquecer que a ansiedade ela pode ser um sintoma secundário de outras condições, como a depressão, como o transtorno de personalidade, ou até mesmo de condições médicas, como o hipertiroidismo, ou seja, o hiperfuncionamento da tireoide pode causar, e até mesmo substância. Por exemplo, uma intoxicação de cocaína, o paciente pode apresentar sintomas ansiosos. Por isso, a gente precisa focar primeiro em fazer o diagnóstico correto, o diagnóstico diferencial, ter esse diagnóstico bem estruturado. O segundo ponto é que muitas vezes esse paciente pode precisar de tratamento medicamentoso. Então, o tratamento medicamentoso para os transtornos de ansiedade, geralmente são com inibidores seletivos de recaptação de serotonina. São medicações como sertralina, fluoxetina, paroxetina, estalopram, são a primeira linha do tratamento de transtornos de ansiedade.
Então essas medicações regulam ali os níveis de serotonina, que é um neurotransmissor importante ali para a regulação do humor e da ansiedade. Outra classe de medicação que pode ser usada é de benzodiazepínico, como o Rivotril, o Alprazolam, o Diazepam. São medicações que podem ser usadas nas crises, mas não podemos usar de forma contínua, porque essas medicações podem causar dependência. Então a gente precisa prescrever apenas no caso de crises, então ataques de pânico, então uso a curto prazo. E logicamente essa escolha de medicamento depende da gravidade dos sintomas. Então se o paciente tem comorbidade, se o paciente tem muitas crises, se ele já respondeu anteriormente a outra medicação, todos esses pontos serão avaliados pelo psiquiatra antes dele escolher ali o tratamento mais indicado para o paciente. E além do tratamento medicamentoso, a psicoterapia é fundamental no tratamento do transtorno de ansiedade. A terapia cognitivo-comportamental é a abordagem mais indicada nos transtornos ansiosos, porque ela trabalha justamente os padrões de pensamentos disfuncionais que acabam alimentando a ansiedade. Então, primeiro, a gente vai vai fazer a reestruturação cognitiva. Então, na TCC, o paciente, ele começa a identificar os pensamentos automáticos que ele tem, que são pensamentos negativos, como eu vou falhar, algo ruim vai acontecer, que alimentam o ciclo de ansiedade. E quando ele identifica esse pensamento automático, ele pode passar a modificar esse pensamento através da reestruturação cognitiva. Outro ponto que a TCC ajuda também é na exposição gradual. Paciente, por exemplo, com fobia social ou transtorno de ansiedade social, a gente vai ensinar esse paciente a se expor gradualmente a essas situações que ele teme. Então, essa exposição gradual, a ideia da exposição gradual é justamente ajudar o paciente a enfrentar esse medo de forma controlada, até que esse medo perca o poder sobre ele. Outro ponto que é super importante é a gente ensinar esse paciente a atividades de relaxamento, que é algo que o ansioso tem dificuldade. Então, o mindfulness, por exemplo, que é essa prática de atenção plena, ela é extremamente eficaz para a redução do estresse, para a promoção da regulação emocional, que ajuda esses pacientes a se manterem presentes e não se perderem em pensamentos ansiosos. Resumindo para vocês, o tratamento eficaz da ansiedade envolve uma combinação de abordagens que são baseadas em evidência, tanto a terapia medicamentosa quanto a psicoterapia. Então, como psiquiatra, a função do psiquiatra é integrar essas estratégias de uma forma personalizada, de forma que leve em consideração o contexto do paciente, que é único, que é individual. Então, se você é psiquiatra ou se você é psicólogo, trabalha com saúde mental, é importante que você continue buscando formas de integrar diferentes abordagens no tratamento da ansiedade. Então, garantir que o paciente receba um cuidado integral que vai além do alívio dos sintomas imediatos das crises de ansiedade. Se você quer aprofundar ainda mais e aprender estratégias práticas atualizadas para você tratar seus pacientes, eu convido que vocês possam conhecer o Laboratório de Psicoterapia Avançado, que é o LPA. Dentro do LPA você vai aprender comigo técnicas baseadas em evidências, você vai aprender comigo através de supervisão clínica e você vai ter acesso a uma comunidade de profissionais que estão comprometidos com a melhora contínua do cuidado com seus pacientes. O link para inscrição está aqui na descrição do vídeo, então não perde a chance de aprimorar seus conhecimentos e transformar a vida dos seus pacientes juntos ali comigo no LPA. Obrigada!